É muito comum nós pensarmos que a iluminação obrigatoriamente passa por nós termos um corpo muito saudável. Existem, inclusive, algumas escolas no Oriente que eles abrem completamente a mão do corpo para buscar esse si mesmo ou a iluminação. Os faquires sentem muita dor se sentando em pregos. Na Índia tem pessoas que levantam o braço e nunca mais abaixam. O braço fica gangrenado. Tem pessoas no cristianismo que se molam, que se batem. Quando nós lemos Jesus nos 40 noites e 40 dias no deserto, é um processo de muita dor que vem visitar o Mestre Jesus. Mas existe um outro caminho, que eu tenho até um livro aqui sobre ele que eu recomendo para você, que se chama O Caminho Breve da Iluminação. Ele defende muito o caminho breve da iluminação. O que é o caminho breve? É uma aceitação. Se agora, você aceitasse quem você é, se agora você aceitasse aonde você está, se agora você aceitasse o que você tem, nesse momento você se iluminaria. Esse é o caminho breve. Não envolve corpo, não envolve martírios, não envolve dor, não envolve longos jejuns, mas eu adoro o caminho longo para a iluminação, adoro, sempre busquei esse caminho. Quando eu era jovem, eu fazia muito yoga, mas fazia muito para valer, porque eu tinha De Rose de mestre, Hermógenes, Iyengar na Índia. Então eu fazia jejuns, eu estimulava meus chakras o tempo inteiro, fazia o ato sexual sagrado para despertar Kundalini, e eu despertei. Eu falo isso para você em outro momento, foi uma experiência devastadora, aí sim uma experiência que me fez abrir mão de muitas coisas, materiais, pessoais, de relacionamentos, de casamento, foi tudo bueiro abaixo. Mas para mim chegar nisso era um trabalho longo, que te dá uma disciplina incrível. Então, por exemplo, uma vez eu tive com Chico Xavier, só de longe. E eu era karateca, professor de yoga, dava aula de kung fu, vegetariano, forte, todo trabalhado, e fazia mantras o dia inteiro. E eu olhava o Chico e falava, mas peraí, o Chico Xavier come carne, não faz karatê, não faz kung fu, não faz yoga, não faz mantra, porque o caminho dele era o caminho do coração. Eu, amorosamente, sou uma areinha. E o Chico Xavier é a praia inteira de amor. Porque ele escolheu esse caminho que não aceita o corpo. Nós nunca vamos imaginar um Dom Helder, um Chico Xavier, uma irmã... A Madre Teresa foi uma das maiores experiências que eu tive em Calcutá uma vez, que ela pegou uma criança que não comia, que estava morrendo, que estava triste, que a pessoa jogava as crianças na porta de Madre Teresa. E eu estava lá em Calcutá. E vira e mexe ela pegava crianças que não tinham cura, que a medicina falou não tem cura e pronto. Madre Teresa pegava no colo a criança que não comia, não ria, não respirava, olhava no olho e falava assim, eu te amo, eu te amo. Uau! Até agora eu me emociono. E se eu fizer isso, o que acontece? Nada! Porque esse amor não faz parte do si mesmo que é o Otávio. O si mesmo que é o Otávio é um si mesmo mais intelectual, mais mental. E eu jamais teria um lugar como a Madre Teresa que abriga 1000 crianças. Nenhuma, quanto mais 1000. Porque eu não tenho esse dom. Eu posso ajudar financeiramente como ajudo, mas eu com um monte de crianças só ia fazer mal para elas. Cada um na sua. Então, eu olhava o Chico e falava, porque no começo eu pensava, iluminação, eu preciso imitar os mestres. Procurava saber, Osho, como você se iluminou, Ramana, como você se iluminou, Dolano, como você se iluminou, Satya Prem, como você se iluminou. Eu sempre perguntei isso para os mestres. E eu comecei a perceber que no yoga existe uma iluminação que é pelo corpo, mas é para poucos. É para poucos. São pessoas que vão para um ashram, que ficam no meio de uma montanha,
que acorda com o sol, que dorme com a lua, que fisicamente são muito bem preparadas, porque a subida de Kundalini, se você não tem um corpo muito forte, isso vai te trazer muitas dificuldades físicas. Leia o livro Despertar de Kundalini, de Gopi Krishna. Pergunte para quem faz yoga a preparação, os bankas, os naulis, os kriyas, que são as limpezas, como a Thalita faz. Esse corpo-mente prefere o caminho mais difícil. Eu prefiro o caminho mais difícil. Ele te dá uma disciplina do outro mundo. Mas você, no caminho fácil, é um dar-se conta, de repente, fim. O meu dar-se conta foi uma pergunta que eu fiz para a Monja Coen. Eu não vou falar para você nem qual é a pergunta e nem qual é a resposta, porque você tenderia a buscar a mesma coisa. Eu fiz uma pergunta para ela e essa resposta que ela me deu fechou um monte de coisas. Não é uma resposta intelectual. Não é uma resposta intelectual. Essas são perguntas como, por exemplo, o cachorro é sagrado? Ou por que o sapo é um símbolo de meditação? São coisas assim muito sutis e ela me deu uma resposta que eu não esperava e ali é o caminho fácil. Aí minha mente não achou mais meios para dizer que eu não sou iluminado e que todo mundo não é iluminado. Potencialmente um iluminado. A mente não achou mais escape. Aquilo fechou. Depois de muito... Mas é um trabalho mais fácil. Você, no budismo, quando você vai meditar, você medita porque você é iluminado. Então toda a tradição zen budista, do tantra de verdade, você já é um iluminado. Você não precisa se iluminar. Você já alcançou. Só que você vai ter uma experiência agora corporal da iluminação. Então precisa limpar as nadis no yoga. Limpar as nadis, que são os condutos energéticos. Ser vegetariano. Fazer bandhas, que são travas. Estimular os chakras muito. Abrir mão de um monte de coisas. Esse é o caminho mais difícil. Mas é o caminho que te dá muita coisa. E te dá esse despertar de Kundalini, que é uma experiência do universo, da totalidade, cada um define de um jeito muito bonito. Mas pelo caminho mais fácil, você não vai ter nada disso, mas vai ter um repouso muito grande, né? Um relaxamento muito grande. E a partir daí, desse relaxamento, eu vou estar falando na próxima lição o que acontece. É bacana entender assim, o yoga no final dele, que é o dhyana, que é a meditação, ele pula para o samadhi, que é o processo de iluminação. Então é possível que isso ocorra passando no helicóptero. É possível que isso ocorra no yoga, você cuidar tanto do corpo, e é importante na minha visão, para algumas pessoas e para mim e chegar no final e ter esse limpar. Então a Thalita que sempre me pergunta, talvez seja aí, Thalita, a tua dificuldade, porque a iluminação no caminho difícil, você tem que praticar muito, viver perto da natureza, comer orgânico, porque envolve o corpo junto. Ok? Na próxima lição eu vou falar sobre isso.